Neste vídeo eu quero dar continuidade a dois assuntos que eu julguei que ficaram jogados, foram comentados apressadamente ou ligeiramente, e isso pode prejudicar a compreensão e aquilo que eu quero comunicar. Então, eu decidi dar continuidade a esses dois assuntos no vídeo anterior, no qual eu falava das implicações da Covid-19, dando o exemplo do município de São Paulo, e também comentei sobre dois eventos, duas ações bárbaras e perversas que são notícias cotidianamente nesse ambiente digital, virtual, ou como alguns costumam até a dizer, cyberesfera ou cyberespaço. E aí, vamos lá? Vamos praticar? Primeiro, eu quero retomar a discussão da Covid no município de São Paulo e eu vou mostrar novamente o mapa que foi exibido no vídeo anterior e vou complementar com mais um mapa ou dois sobre rendimento na cidade de São Paulo ou no município de São Paulo do censo de 2010, do último censo demográfico. E por que é interessante essa complementação? Para não ficar só no discurso. E a ciência, ela mostra provas. Então, eu quero exibir esses mapas e dar continuidade a esse assunto. Esse mapa é aquele da taxa de mortalidade que foi exibido no vídeo, falando sobre a pandemia e o meio, né? O meio digital, o meio técnico-científico informacional que nós vivenciamos atualmente. Então, essa taxa de mortalidade, ela se expressa mais nas periferias da cidade e tem uma taxa bem maior na Zona Leste. Trago aqui mais dois mapas, um sobre os rendimentos daqueles que ganham até 2 salários mínimos. Perceba que são principalmente na periferia, nos limites do município de São Paulo com outros municípios, são aqueles mais pobres em 2010. Enquanto o mapa daqueles que detêm mais de 20 salários mínimos está totalmente no centro expandido, mais centro expandido, né? E coincide com a área de menor taxa de mortalidade pela Covid-19. Então, é um fato, né? Há uma correlação direta aí, esses mapas comprovam isso, né? Embora o rendimento tenha que ser atualizado, mas há essa confrontação, né? Há uma correlação. É mais uma complementação à demonstração desses mapas, para dizer o quanto é importante você exibir os fatos e, sobretudo, demonstrar onde está acontecendo a gravidade do problema da Covid, né? Evidentemente, a Zona Leste é uma zona que tem uma discussão fundiária, imobiliária, mas a Zona Sul de São Paulo é a zona onde enfrenta maiores problemas do ponto de vista da precarização da vida. Os dados de morte de jovens, os dados são assustadores. São mais agravantes ou são mais dramáticos na zona sul da cidade, nos distritos de Grajaú, Cidade Dutra, Jardim Ângela. São os distritos onde esses dados são dramáticos. E nós cientistas, precisamos investigar, estudar, né, as implicações da Covid-19, mas também compreender essa questão das desigualdades. E aí eu vou retomar os conceitos que eu comentei sobre desigualdade, diversidade e diferença. Conceito, eu até coloquei de uma forma bem abstrata, porque é a minha compreensão, embora alguns possam defender também conceitos concretos.
A ideia em si, ela é uma abstração. E é a ideia que cria uma palavra e, possivelmente, um conceito, né? Eu tomo muito a postura da teoria do conceito como um signo, referente à comunicação. Então, vou dar um exemplo. Mesa. A palavra mesa também é um conceito, porque é um objeto, um utensílio que se usa e foi idealizado para sobrepor alguma coisa, depositar alguma coisa, para fazermos as refeições, para trabalhar. Então, a ideia e o conceito de mesa é um. E agora, como a mesa se torna um objeto, ela pode ter vários tipos de forma, designs, né? Tipo redonda, quadrada e por aí vai. E a mesa foi ganhando especificações, como escrivaninha, né? E uma série de outros desdobramentos do conceito mesa, né? E é um exemplo que eu trago aqui também para demonstrar, né, a ideia de conceito. Então, é sempre uma abstração que a sociedade, nós podemos criar, né, a depender da nossa divisão do trabalho e oferecer, né, para a sociedade, como hoje já é real o conceito de lugar virtual, aula remota, então, o mundo digital, o cyberespaço ou cyberesfera, está aí totalmente real, já é uma realidade. Então, eu queria ter aprofundado um pouquinho mais e depois eu retomo também. Quero só dar mais 2 exemplos por que nós diferenciamos desigualdade, diferenciação e diversidade. É muito importante esses critérios nas escolhas dos conceitos, esse vocabulário, os conceitos que cientistas ou até mesmo políticos ou qualquer um na sociedade vai usando, porque todo conceito tem um significado, um propósito. E o agente, seja a instituição, o político, o cientista, que exibe ou trabalha com esses conceitos, tem um método por trás. Então, a palavra desigualdade tem um conceito, é um conceito, e quem trabalha muito com o termo desigualdade, o conceito desigualdade, a palavra desigualdade, tem um método por trás, né? Que às vezes não é um método totalmente generoso com os mais pobres, né? Sobretudo quando você lança conceitos que são das hegemonias e que tentam implantar ou perpetuar um mundo aí que é desigual, como o conceito de sustentabilidade. Não é um conceito promissor. A discussão e a defesa da natureza é uma discussão que tem que ser feita, mas em função de nós, seres humanos, para nós convivermos melhor com as pessoas e com o nosso ambiente, né? Com a biosfera. Mas nós precisamos primeiro parar de competir um com os outros, parar de destruir o outro, e aí entra a questão do ambiente virtual, né? Que tem muita novidade aí, e desigualdade é um conceito, diversidade é outro. Nós somos diversos, a natureza é diversa, a vida é dialética, por isso que há diversidade. Então, a desigualdade não é o mesmo que diversidade. A desigualdade, ela é perversa. Muitas pessoas nascem num local de precárias condições de vida. Como é que nós queremos que uma pessoa que nasceu numa localidade como uma favela, ela possa ter dignidade, ter igual oportunidade com outras pessoas que têm ambiente para estudar, que têm comida todo dia na mesa? Então, há essa diferença entre desigualdade e diversidade.
A diversidade, ela é um dado, ela é uma lei da natureza. E na sociedade também, nós somos diferentes um do outro. Aí vem a diferenciação, né? Que é você colocar e os geógrafos trabalham muito com diferenciação, tentam diferenciar paisagens, localidades, regiões, e é uma palavra que também não é igual à desigualdade. A desigualdade, ela vem do sistema social, das relações humanas, então ela precisa ser melhor estudada, né? Então a gente tem que observar os conceitos que estão por trás dos discursos, seja ele científico ou político, para saber qual a proposta de futuro. O termo sustentabilidade, ele é um termo das grandes empresas e um termo do imperialismo norte-americano, lamentavelmente. E no mundo desigual que nós vivemos, o que é sustentável? Até na natureza nada se sustenta, tudo está em movimento. Agora nós temos que ter um respeito com a diversidade. E é esse respeito que vai provocar mais justiça, vai provocar práticas conscientes de você não poluir, não jogar lixo. Mas isso é tanta discussão que a primeira responsabilidade tem que estar com as empresas. E são elas que disputam e são elas que ditam as normas. Mas, enfim, esse é outro debate, outra discussão que nós vamos tocar num momento ou outro. Mas voltando aos conceitos, né, mas sobretudo ao mundo digital, voltando aos dois exemplos que eu citei no vídeo anterior sobre dois atos bárbaros, duas atrocidades que eu comentei que foram notícias, mas existem vários exemplos disso, né? Mãe que mata um menino, grava um vídeo. O que eu dei foi do menino que entrava em contato com uma menina, jogadores desses jogos de vídeo, né? Jogos virtuais também, online, enfim, os videogames que viraram agora jogos virtuais. Entre em contato premeditadamente para matar a menina a facadas. Existem vários exemplos dessas barbaridades, dessas atrocidades, dessas perversidades. Não há outra palavra para expressar um ato desse, de tirar a vida do outro friamente. Enfim. E o que isso significa? Né? Eu comentei no vídeo anterior, e por isso que eu estou retomando, sobre a frieza de algumas ações. Lancei uma hipótese que seria muito mais do que as aparências, né? Esse mundo digital, ele é muito frio. E aí as mídias tradicionais, como televisão, jornais impressos, que têm mudado, elas estão seguindo a reboque do processo digital. Antigamente elas ditavam as informações, né? Elas manipulavam, criavam suas notícias, embora haja muita verdade, mas havia sempre a manipulação nos programas, nas propagandas. Ainda há, mas ela anda agora a reboque da mídia digital. De um certo tempo para cá, a mídia tradicional tornou-se muito mais do que era sensacionalista. Os jornais ganharam uma versão mais sensacionalista por causa do movimento das mídias digitais. Essa é a minha hipótese. E todo esse movimento com relação a esse sensacionalismo vem influenciando em atos cada vez mais frios. Então é algo que a gente precisa tomar nota, acompanhar, para poder mudar também isso. É muito complicado uma sociedade que vem se criando friamente. Essa sociedade digital, ela é bem fria, embora haja, claro, movimentos de conscientização e tem se tornado cada vez mais fortes nesse período de pandemia. Mas é uma questão para se enfrentar. Então, antigamente, existia esses crimes perversos, irmão matar irmão. Começa até com Caim e Abel, no mito
das religiões, tanto judaico-cristã, né, como as novas pentecostais e evangélicas, é a história de Caim e Abel, por exemplo. Né? Existe, desde que o homem é homem, essa disputa. Tem muita coisa para ser ainda descoberta da nossa psique, inconsciente coletivo, dessa nossa consciência maior, que é o antigo inconsciente individual, pessoal. Então tem muita coisa para a gente investigar e oferecer. Eu gosto muito da teoria do Flávio Gicovati, porque é uma teoria bem atual, presente, e eu venho começando a enxergar mais a realidade a partir dessa teoria da sociedade, do comportamento interpessoal, das relações interpessoais entre as pessoas e do comportamento humano. Então é mais ou menos por aí, né? Antigamente existia sim, só que há uma diferença entre o que era antes e hoje. A novidade é que hoje as informações não passam mais pelo filtro da grande mídia tradicional. Essa é a grande novidade. As informações, elas passam a ser criadas também por qualquer um. E aí é que está a novidade, mas também um problema, né? Um desafio. Mas é bom, é sempre positivo, porque isso faz com que os sistemas de poder passem por transformações, né? E a mídia tradicional tem perdido muito poder. Novos grupos têm começado a agir, sabedores desse novo mundo digital, e a manipulação agora passa a ser nesse mundo digital. É mais ou menos isso que eu queria retomar. São muitos assuntos e também são assuntos profundos. Só que é um desafio para mim tentar exibir dessa forma, dessa maneira assim mais sucinta, né? Tentando criar conteúdos de qualidade, porque nem todo conteúdo que está aí na internet é de qualidade, mas o mundo é esse, né? É promissor, né? Essa é a dialética. Entre o ruim a gente vai garimpando o bom e tendo também acesso a informações que são mais verdadeiras, porque a busca pela verdade é o que importa, né? Então, a grande positividade desse mundo do presente é que informações verdadeiras podem chegar sem o filtro da mídia tradicional, onde se concentrava muito poder. A disputa está aí. Mas eu quero finalizar com esses dois questionamentos. Pode uma nação viver e prosperar debaixo de tantos escândalos e de tão devastadora, desenvergonhadora sangria de seus bens? Pode uma nação formar novas gerações de cidadãos prestantes, debaixo de exemplo de tamanha disfarçatez e impunidade? Esses dois questionamentos é de Darcy Ribeiro, no livro O Brasil como Problema, e ele foi lançado em 95, se eu não me engano. A primeira versão dele é de 95. Tão atual, não é mesmo? Essas são as boas teorias. As boas teorias estão vivas. Tem teoria boa desde os gregos, lá de Epícoro, Sêneca. Esse aqui é um conhecimento saboroso. Continue andando.